Olá, a graça e a paz de Cristo. Muito bem, nós vamos hoje começar o capítulo 10 e nós vamos também tentar concluir o capítulo 10 nesta aula. O capítulo 10 tem como título: Você tem que ser verdadeiro para poder estar correto. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias já renovadas sobre nós no dia de hoje. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos sendo transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você tem que ser verdadeiro para poder estar correto. Capítulo 10. E o capítulo 10 inicia com a história de Assunção. Assunção era uma professora que tinha sérios problemas porque era paranoica e esquizofrênica. Então, o autor do livro, ele aceita, o desafio de poder aconselhar Assunção. E, de fato, é um desafio porque quando chega no final da sessão, ele não sabe como vai poder ajudar a Assunção, e porque a Assunção não se lembra, de detalhes dos últimos anos da sua vida, e também a Assunção não consegue completar os testes psicológicos que ele aplica. A Assunção tinha uma dificuldade de se submeter à autoridade espiritual da sua igreja, e por conta dessa dificuldade, ela também não se submetia à autoridade do senhorio de Jesus Cristo, Então, havia uma batalha pela mente de Assunção. Assunção guardou no seu silêncio as emoções que ela sentia do pai, porque o pai de Assunção havia se divorciado da sua mãe para viver com outra mulher. Assunção tinha reprimido a sua ira para com seu pai, porque erradamente ela negou as suas emoções. Ela tinha decidido a ser a filha amorosa e conciliadora, negando assim as suas emoções em relação a seu pai. E então, duas passagens bíblicas ajudaram o autor do livro a compreender toda essa problemática de Assunção. Primeiro, Efésios 4, 26 a 27, Paulo vai nos dizer o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira não resolvida de Assunção para com seu pai nunca tinha sido confessada, e como Assunção havia reprimido essa ira, ao invés de enfrentá-la, ela tinha dado oportunidade ao diabo, literalmente, ela tinha dado lugar ao diabo na sua vida. E a outra passagem é 1 Pedro 5, 7 e 8, que Pedro vai nos dizer o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em vez de lançar sua ansiedade quanto ao seu pai sobre o Senhor, Assunção espiritualizou a situação, cobrindo e negando as suas ansiedades, e não entregou as suas lutas interiores a Deus, e se tornou uma vítima fácil do diabo. Mas Assunção começou a enfrentar os sentimentos não resolvidos em relação a seu pai e a lidar com o perdão, que era a essência do problema de Assunção. Dentro de poucos meses, esta jovem, para tantos psiquiatras tinham lavado as mãos, ela fez um progresso significante e tornou-se parte do ministério infantil da sua igreja. As nossas emoções revelam as nossas percepções. As nossas emoções desempenham um papel importante no processo da renovação da nossa mente. As emoções são produtos dos nossos pensamentos. Se não estamos pensando corretamente, se não estamos
percebendo a Deus e a sua palavra apropriadamente, se a nossa mente não está sendo renovada, tudo isso acarretará em nossa vida emocional. Se não reconhecermos as nossas emoções, nós poderemos nos tornar um alvo fácil para Satanás, como foi a Assunção. Em Lamentações 3, há uma das melhores ilustrações bíblicas da relação entre percepções e emoções. Lamentações de Jeremias, o capítulo 3. Então, dos versos 1 ao verso 6, notemos a expressão de desalento de Jeremias. Como Jeremias tem uma percepção errada de Deus. Como Jeremias está percebendo que Deus está contra ele e que Deus é a causa de seus problemas. Então, Lamentações 3, de 1 a 6, diz o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão e dor. Ele me fez habitar na escuridão com os que estavam mortos há muito tempo. Dos versos 7 a 11 e o verso 18, vejamos como Jeremias se sentia, os seus sentimentos ao acreditar estar encurralado e com medo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração, fechou os meus caminhos com blocos de pedras, fez tortuosas as minhas veredas, foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. E o 18, então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Qual era o problema de Jeremias? O problema de Jeremias era que a percepção que Jeremias tinha de Deus estava completamente fora do centro. Deus não era a causa de sua aflição, Deus não tinha obrigado a caminhar na escuridão, Deus não era uma fera de tocaia para o devorar. Jeremias não estava pensando e nem percebendo e nem interpretando as circunstâncias corretamente. Portanto, não somente sentia-se mal, como também reagia mal. Mas os versos 19 a 24, surpreendentemente, Jeremias começou a cantar outra música. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam, não tem fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que transformação! Uma reviravolta no tsunami de dor e sofrimento contado até aqui. Apenas por um mover poderoso do Espírito é possível gerar uma pressão maior de dentro que destrua a pressão externa. Foi Deus que mudou? As circunstâncias de Jeremias mudaram? Não, de jeito nenhum. A percepção de Deus mudou e, como consequência, as emoções de Jeremias também mudaram. Precisamos controlar os nossos pensamentos, como nós vimos no capítulo 9, na aula passada, levando cativo o nosso pensamento para ser obediente a Cristo, pois os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos e reações. Daí é necessário saturar a nossa mente com o conhecimento de Deus e de sua palavra e também ver a vida e reagir sob a perspectiva de Deus.
Se o que acreditamos não reflete a realidade, o que sentimos também não reflete a realidade. Mas não se pode fazer nada quanto ao sentimento. Dizer a alguém que não se deve sentir como se sente é uma forma sutil de rejeição, porque na verdade o problema não é o sentimento, é uma percepção equivocada da situação. Daí, essa percepção equivocada da situação faz com que se tenha sentimentos equivocados. Exemplo, alguém tem um sonho de comprar uma casa e está aguardando a resposta do banco quanto ao financiamento. A princípio, o banco, né, manda uma mensagem dizendo que o seu financiamento não foi aprovado. Emocionalmente, essa pessoa vai estar no chão ao saber dessa notícia. Mas então o banco se engana e manda outra mensagem dizendo agora que o seu financiamento foi aprovado. Agora, emocionalmente, essa pessoa vai estar nas nuvens. O que a pessoa acreditou a princípio não era a verdade. O que sentiu não refletiu a realidade. A ordem bíblica é de saber a verdade, crer nela, caminhar de acordo com ela e permitir que as nossas emoções sejam um produto da obediência, conforme o Senhor orientou a Caim em Gênesis 4, 5 a 7. Como será nosso andar se acreditarmos no que sentirmos em vez de acreditar na verdade? O nosso andar será tão inconstante quanto os nossos sentimentos. Mas quando acreditarmos e reagirmos de acordo com a verdade, os nossos sentimentos refletirão a verdade. E aí Jesus vai nos dizer, lá no Evangelho de João 13:17, Jesus nos diz o seguinte: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, pois as fizerdes. Saber e fazer vem primeiro. Vejamos agora que as nossas emoções, elas são muito mais um simples, são muito mais do que um simples resultado. Elas assumem um papel vital em nossa experiência cotidiana. Então, nós não devemos ignorar as advertências das nossas emoções. As emoções são para a alma o que os sentidos físicos são para o corpo. A dor no corpo sinaliza ferimentos graves e infecções. Da mesma maneira, se não sentimos ira, alegria ou tristeza, a nossa alma corre perigo. As emoções são sinais de Deus que indicam o que está acontecendo no nosso interior. Não são boas nem mais, são amorais. Simplesmente faz parte da nossa humanidade. Assim como respondemos às advertências da dor física, necessitamos também aprender a responder às indicações emocionais. Alguém comparou as emoções à luz vermelha no painel do instrumento, de instrumentos do automóvel, que indica um problema no motor lá do carro. Há várias maneiras de responder à advertência da luz vermelha. Tapá-la com adesivo e dizer: como eu não vejo mais essa luz, não preciso me preocupar com o problema. Ou quebrar a luz com um martelo e exclamar: vamos ver se essa luz vai me atrapalhar agora. Ou ainda, examinar o motor conforme os fabricantes planejaram, resolvendo o problema. Da mesma forma, nós também temos 3 opções para responder às nossas emoções. Podemos cobri-las, ignorá-las, sufocá-las. Isto chama-se supressão. Ou nós podemos responder desafogando-se sem consideração a ninguém, brigando com todos, perdendo as estribeiras. Isso se chama expressão indiscriminada.
Ou ainda, nós podemos nos examinar introspectivamente para ver o que está acontecendo. Isso se chama aceitação. Agora vamos ver o adesivo da supressão. Douglas era um jovem que sofreu um colapso nervoso e nunca melhorou, mas os seus pais internaram Douglas no hospital psiquiátrico, mesmo contra a sua vontade, né? E Douglas nunca perdoou a seus pais por essa situação. Douglas era zangado e amargurado, não aceitava a si mesmo e não reconhecia os seus sentimentos. Odiava a seus pais, mas Douglas negava com todas as letras esta emoção de ódio em relação a seus pais. Suprimir os sentimentos é negá-los conscientemente. Reprimi-los é negá-los inconscientemente. Os que suprimem suas emoções, as ignoram e decidem não lidar com elas. Como foi no caso de Douglas e de Assunção. A supressão não é uma reação saudável às nossas emoções. E o rei Davi, ele vai nos dizer isso no Salmo 32, no versículo 3, algo de impacto negativo, de suprimir sentimentos em relação a Deus. Ele vai dizer o seguinte: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. E no verso 6, Davi continua: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Deus não está fora do nosso alcance. Quando as circunstâncias difíceis parecerem ser maiores que Deus, nossas emoções nos levarão a Deus. Mas quando as emoções suprimidas aumentam no nosso interior, não voltaremos para Deus. Daí, quem nos controlarão serão as nossas emoções suprimidas. É importante que sejamos bastante honestos para com Deus, enquanto é possível, porque se suprimirmos os nossos sentimentos por muito tempo, a harmonia do nosso relacionamento com Deus será destroçada. Suprimir as emoções nos relacionamentos pessoais também não é bom. E Davi comentou sobre isso no Salmo 39, 1 e 2, dizendo o seguinte: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Com o silêncio fiquei mudo, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Não encobramos as nossas emoções. Suprimi-las não é bom para nós, nem para os outros e nem para o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos ver o martelo da expressão indiscriminada. Outra forma também pouco saudável de reagir às emoções é permitir a desconsideração para os outros, dizendo-lhes exatamente o que sente. E o nosso exemplo para essa emoção, né, do martelo da expressão indiscriminada é o apóstolo Pedro. Pedro é um exemplo disso. Ele não tinha problema em dizer a quem quer que fosse o que lhe ia pela cabeça. A expressão indiscriminada das emoções de Pedro lhe causou problemas em mais de uma ocasião. Numa hora, Pedro fez a maior declaração de todos os tempos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poucos minutos depois, ele disse a Jesus que Jesus não sabia o que estava fazendo, e Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Mateus 16,
no capítulo 16, versículo 16 e 22 e 23. Pedro também não compreendeu a mensagem lá no Monte da Transfiguração, sugerindo a construção de 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias, a outra para Moisés. Pedro impulsivamente cortou a orelha do servo de Caifás. Pedro prometeu seguir Jesus até a morte e poucas horas depois o negou. A evidência da poderosa transformação na vida de Pedro, realizada pelo Espírito Santo, é que Pedro tornou-se líder da igreja em Jerusalém. A expressão indiscriminada das emoções pode ser saudável para aquele que explode, dizendo tudo o que sente, mas não é saudável para quem ouve, pois no processo poderá destruir esposa, filhos, amigos, né? E as pessoas que estão ali ouvindo. Tiago nos advertiu: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 19 a 20. Paulo também nos admoesta, dizendo o seguinte: irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26. Se nós quisermos nos zangar sem pecar, nós devemos fazer como Jesus fazia. Nós devemos nos zangar com o pecado. Que nós possamos derrubar as mesas dos cambistas, mas não os cambistas. Agora vamos ver a honestidade da aceitação. Nancy tinha uma relação difícil com a sua mãe. Tinha a inabilidade de expressar a ira e o ressentimento que sentia dentro deste relacionamento. Tinha dúvidas se ela, sendo uma cristã, podia ter sentimentos tão profundos de ira e de ressentimento. Por isso, Nancy procurou, o autor do livro para conversar com ele. E então o autor do livro leu o Salmo 109, de 1 a 13, onde Davi deseja coisas extremamente ruins para seu inimigo. E o autor diz para Nancy que as palavras de Davi não surpreenderam a Deus, pois Deus já sabia o que Davi estava pensando e sentindo. Davi simplesmente expressou a sua dor e a sua ira com toda a honestidade. Davi simplesmente expressou a sua dor e a sua ira com toda honestidade ao Deus que podia compreendê-lo, que podia compreender como ele se sentia e o aceitava onde ele se encontrava. Então o autor encorajou Nancy a dizer sua dor e seu ódio a Deus, para que ela não descarregasse a sua ira na sua mãe de forma destrutiva. E também lembrou a Nancy que Davi era honesto quanto à sua necessidade de Deus e quanto a expressar seus sentimentos a Deus. Se começarmos a orar com sentimentos de ira, de depressão e de frustração, mas expressamos trivialidades piedosas, como se Deus não soubesse do nosso sentimento, será que Deus vai ter prazer em nós? Não sejamos como os fariseus, tentar parecer bons por fora, enquanto por dentro eles não eram. Isso é hipocrisia. Jesus disse lá em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Reconhecer as nossas emoções também significa ser honestos perante os poucos amigos de confiança. O padrão bíblico parece indicar que nós tenhamos 3 amigos com os quais possamos ter intimidade. E Paulo tinha
né? Durante as suas viagens, Paulo podia se apoiar em Barnabé, em Silas e em Timóteo. E Jesus Cristo também, no jardim do Getsêmani, ele expressou a sua angústia a Pedro, a João e a Tiago. Os psicólogos nos dizem que é difícil para uma pessoa manter sua saúde emocional, a menos que ela possa ser emocionalmente honesta com pelo menos uma pessoa. Se nós temos 2 ou 3 pessoas assim em nossa vida, nós somos muito abençoados. Honestidade emocional, como expressar e como receber. E o autor vai nos contar que ele foi ao hospital dar apoio a uma família, pois o filho havia sofrido um acidente. E aí o médico comunicou a essa família que o filho havia morrido. A família ficou devastada. E o autor, em vez de oferecer palavras de consolo, ele ficou sentado e chorou junto com a família, né? E mais tarde, 5 anos mais tarde, estes pais, né, vão relatar para o autor como foi importante para eles o que o autor tinha feito por eles quando o filho morreu. Né? Então, eles disseram, naquele momento, nós não precisávamos de palavras, nós precisávamos de amor e sabíamos que você nos amava porque você chorou conosco. Uma das dificuldades no aspecto das emoções é aprender como responder a outros quando expressam seus sentimentos com honestidade, né? E lá no livro de Jó, há um princípio, Jó 6:26, quando Jó conversa com os seus amigos. E Jó vai dizer o seguinte, palavras ditas por um desesperado ao vento. Jó estava dizendo que as palavras não são muito importantes no momento emocional. As emoções devem ser respondidas com emoções. Jesus chorou com a notícia da morte de Lázaro. E Paulo vai nos dizer em Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Além do mais, as palavras de desespero, as perguntas e os questionamentos de alguém que está expressando as suas emoções honestamente, muitas vezes nós não temos as respostas e nem as explicações para lhes dar. Porque não é um questionamento intelectual, é uma reação emocional. A única coisa revelada pelas palavras de desespero é a intensidade da dor da pessoa. Devemos responder à emoção, sentindo a dor do outro, chorando com os que choram e não instruí-las com as palavras. Ainda que as palavras não devem ser o foco principal no reconhecimento de emoções. Precisamos proteger os nossos relacionamentos mais íntimos, tendo cuidado em como expressamos as nossas emoções verbalmente. Precisamos aprender a honestidade emocional indireta, de modo que não culpemos o outro, sempre usando o pronome eu ao invés de você, liberando o outro da necessidade de se defender. Não vamos abandonar o amor em nossa ansiedade de sermos honestos. Ao reconhecermos as nossas emoções com os nossos amigos, a honestidade é a melhor coisa, mas tenhamos cuidado de falar a verdade com amor, conforme Efésios 4:15. Além da honestidade ao reconhecermos e expressarmos as nossas emoções, é importante conhecermos as nossas limitações. Reconheçamos qual o nosso nível numa escala emocional de 0 a 10. É muito importante reconhecermos os nossos limites emocionais.
para não se tomar decisões importantes e dizer coisas que mais tarde possamos nos arrepender. Também reconheçamos fatores físicos que podem afetar os nossos limites emocionais, como fome, cansaço, solidão. Né? E em nosso caso, nós que somos mulheres, alerta, porque nós mensalmente enfrentamos um ciclo menstrual. O importante processo de renovação da mente inclui o controle de nossas emoções, ao governarmos os nossos pensamentos e percepções e ao expressarmos os nossos sentimentos de maneira honesta e afetuosa em nossa relação com os outros. Responder apropriadamente as nossas emoções é um passo importante para evitar dar lugar ao diabo em nossa vida. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa lição, ó Pai. O nosso clamor mesmo, a nossa súplica, Pai, é que o Senhor nos ensine a sermos honestos quanto às nossas emoções, a expressarmos as nossas emoções de forma saudável, aceitando, Pai, nunca suprimindo, nunca tendo a expressão indiscriminada, mas aceitando as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que possamos enfrentá-los, para que possamos confessá-los, levá-los a Ti, ó Pai. E assim, recebermos o Teu perdão. E assim, fazendo assim, nós não vamos dar espaço para o diabo nos acusar de coisa alguma. Em Cristo Jesus, amém.